Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, o assunto que eu trago aqui, eu vou dizer para vocês que é algo que eu venho observando. Tenho lido bastante, ouvido bastante, vendo bastante. Portanto, não vou falar nada aqui baseado no que me falaram, no que me compartilharam. Esse canal aqui foi aberto, a primeira publicação que nele fiz foi em março de 2019. Faz 5 anos que a gente está aqui no ar, trazendo mensagens, falando do Evangelho, falando de Jesus, falando de Deus. Então, a gente tem uma vasta experiência. Também já não sou tão jovem, né? Até a gravação desse vídeo, tenho 54 anos. Temos uma certa experiência de vida. Vamos criando uma casca. Observamos, então, ao longo dos anos, uma grande mudança no meio cristão, prevista pela palavra de Deus, que diz que com o passar dos anos, o amor de muitos se esfriaria, né? Pelas provas, pelas aflições, pela mudança comportamental do ser humano. Mesmo a gente sabendo, prevendo, porque está escrito, a gente se assusta, a gente fica impressionado. Nunca houve na Terra tanta gente que se diz cristã. Esse número está crescendo absurdamente. Contudo, nesse mesmo meio cristão, nunca se viu tanta maldade, tanta perseguição, tanto julgamento, tanta guerra, tanta contenda. É triste, meu irmão. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, transmitir ao nosso próximo o Evangelho de Cristo, as boas novas, as notícias que salvam, que nos mostram um novo e único caminho para quem estava perdido, que é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Está sendo pregado, já falamos várias vezes, falaremos outras tantas mais. Um novo Evangelho, que não é o Evangelho bíblico jamais. Mas nesse novo Evangelho que está sendo pregado, se cumpre o que está nas Santas Escrituras, que nos últimos tempos apareceriam os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutrinadores, meu irmão, os falsos pastores. A coisa está ficando de uma maneira que, olha, só com muita oração, só com muita comunhão com Deus, é que a gente vai vencer, irmãos. É tanta confusão que está sendo plantada no coração das pessoas, que muitas já não estão entendendo mais nada, porque a mídia hoje trouxe força para os comunicadores e o falso profeta, ele tem autoridade na palavra, ele tem ali uma aparente certeza naquilo que ele fala, e muitas pessoas, por não conhecerem as Sagradas Escrituras, não viverem os dons, a manifestação do Espírito Santo, agora estão hesitando. Muitas parando, muitas se enfraquecendo
e muitas arriscando a tomar esse caminho desse novo evangelho. E eu digo para vocês com toda certeza, estão no caminho do inferno, estão no caminho do lago de enxofre. Os representantes desse novo evangelho, irmãos, eles não têm amor, eles não têm obra, sabe por quê? Porque para eles basta crer em Jesus e nada mais. Jesus já morreu no madeiro da cruz, já pagou pelos nossos pecados, quitou a nossa dívida com Deus. Agora não importa o que a gente faça, essa é a opinião deles, é a crença deles. Creu em Jesus, agora está salvo. Nada te tira da salvação, nada te rouba a salvação, direito da vida eterna na cabeça deles. Pode adulterar, pode fornicar, pode ir para a prostituição, para a gula, para a avareza, para a bebedice, para a contenda, para a inveja, para tudo. Porque o Senhor Jesus já sabia que a gente é fraco e que a gente vai estar sempre cometendo esses pecados. Estão passando um pano no pecado. Nunca se teve tanta separação no meio evangélico como está sendo agora. Traição e mais traição. Pornografia crescendo. E esses outros pecados que eu falei para você, que tem o mesmo valor do adultério, da fornicação e da prostituição, também está em grande número aumentando. Esses pecados estão crescendo. Que a gula, a bebedice, a inveja, a mentira, a avareza. Irmãos, contendas e mais contendas. Eles não querem criticar instituições e pessoas para que realmente essas instituições melhorem. Eles querem que as instituições fechem, que as pessoas saiam da igreja, porque está sendo pregado também agora que o corpo de Cristo pode se dar muito bem, sendo cada um de nós membros separados uns dos outros. Meu irmão, a mão direita não vai bem, faltando a mão esquerda. Irmãos, o que seria o coração sem os rins, sem o fígado? Todo o nosso corpo, tudo o que há nele, trabalha numa conexão perfeita. Deus nos fez assim. A falta de um membro, ela vai prejudicando todo o corpo. Então, queridos irmãos, a gente lê aqui no canal cada comentário, gente que fala que serve a Deus, gente dura, gente mal educada, gente que ataca, tudo em nome desse novo evangelho. Meus irmãos, eu creio no evangelho de Cristo, mas não um evangelho sem a manifestação dos dons de Deus. Os dons que estão descritos em 1 Coríntios 12, em aos Romanos 12, em alguma outra passagem que diz que Deus deu dons aos homens, e todos os dons nos levam a Jesus Cristo, principalmente da profecia. A palavra fala, busquem com zelo todos os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. E eu creio no dom da palavra, da ciência, que é o dom do conhecimento, da sabedoria, da operação de maravilhas, do dom de línguas estranhas, da interpretação das línguas, do discernimento, e assim por diante. São muitos os dons de ministrar, de ensinar, de exortar. O ministério é um dom, por isso que muita gente vai mal no ministério, porque está ali colocado pela mão humana, não tem chamado, não tem vocação, e é um erro muito grande que se comete realmente. Eu não creio na graça, irmão, sem as obras. Como está em 2 aos Efésios, eu creio. Somos salvos pela graça, é um dom de Deus, não vem de nós, não vem de nossas obras, para que ela nos leva aos céus. E é debaixo dela que a gente deve levar uma nova vida. Então, realmente, irmãos, as obras boas, elas não têm mérito em nossa salvação. Só que sem as boas obras, a gente não vai se salvar. Olha o que está escrito em 2 aos Efésios, lá no versículo 10. As boas obras foram preparadas para que andássemos nelas. Irmãos, quando a gente estava no mundo, a gente produzia os frutos da carne,
porque éramos raminhos do zambujeiro. Quando aceitamos Jesus como nosso único, suficiente e absoluto Salvador, quando nos arrependemos dos nossos pecados, já nos tornamos novas criaturas na presença de Deus. Nós fomos, após o batismo, vamos dizer assim, quando tudo estava completo, enxertados na oliveira verdadeira. E agora nós devemos produzir, irmãos, os frutos de um salvo, porque agora somos raminhos da oliveira verdadeira. Então os frutos, as obras, são consequências de nossa transformação, da nossa nova vida. Irmãos, a palavra fala que quem sabe fazer o bem e o não faz, peca. Então, antigamente, mentíamos, tínhamos amor pelo dinheiro, éramos contenciosos, beberrões, glutões, adúlteros, fornicários, estávamos na prostituição, amávamos mais os deleites dessa vida do que o Senhor, não tínhamos amor pelo próximo como temos hoje, né? Nos amávamos, mas não amávamos o nosso próximo. E a palavra fala, né? Se você não ama o teu próximo a quem vê, como vai amar a Deus que não vê? Então, depois que fomos transformados, os frutos mudaram. Agora produzimos o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Leia todo aquele capítulo maravilhoso. Leia-se também em Colossenses 3. Agora que nós fomos ressuscitados, porque quando estávamos no pecado, a nossa alma estava morta na presença de Deus. Agora, nós devemos buscar tudo que vem de cima. Somos novas criaturas na presença de Deus. Se éramos pessoas más, agora somos pessoas boas. Se éramos pessoas boas, continuemos a ser. Agora melhor ainda, porque temos a graça, temos a luz do Espírito Santo nos aperfeiçoando em tudo. O amor de Deus está em nós e que Ele seja aquecido todos os dias da nossa vida. Então esse novo Evangelho, irmãos, ele aboliu as obras. Você não precisa ser bom. Eles não explicam direito porque eles não creem em toda a Bíblia Sagrada. Você vê aí nesse novo Evangelho, só se prega Gênesis 3, aos Romanos 3, aos Romanos 15 e assim por diante. Tem palavra que você não pode ler, porque se você ler, fala de um milagre, fala de um sinal que Jesus fez. Se há uma profecia onde Deus consola o povo, a gente está amaciando o ego das pessoas. Hoje não pode falar para as pessoas que Deus está na vida delas, que Deus as ama. Isso é amaciar o ego. E olha quanta gente sofrendo, irmãos. Quanta gente precisando de uma palavra amiga, mas você não pode. Esse Evangelho você só pode falar da Bíblia Sagrada. Você só pode ler a Bíblia Sagrada para a pessoa. Você não pode chegar num filho e falar: ô filho, cuida do seu sonho, vai em frente, vai dar certo, para um amigo, para uma pessoa próxima. Não, você não pode apoiá-la em seus projetos, não pode dizer que Deus está na vida delas e que Deus vai abençoá-las. Porque esse novo Evangelho também prega que Deus não está nem aí em abençoar o seu povo na terra, em ajudar. Agora é cada um para si e vamos embora. É o que a gente ouve aí nas redes sociais. Meus irmãos, Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Quer dizer, Deus nos socorre aqui nas nossas necessidades. É por isso que a gente ora e não deve desfalecer na fé e deve confiar sempre que Deus nos ajudará. Então, a falta de amor, a maldade, a frieza dos representantes desse novo Evangelho é de impressionar, irmãos. Eles atacam, eles agridem, eles não têm educação para fazer um comentário no canal ou para falar com você pessoalmente. Irmãos, eles confundem as coisas. Ontem mesmo eu postei no canal que a gente não deve falar mal de igreja nenhuma, devemos orar por elas. E uma pessoa entra aqui: como não falar mal? Você aprova isso? Você aprova aquilo? Irmãos, eu não aprovo heresia nenhuma. A palavra de Deus não aprova heresia nenhuma. Mas vamos orar por esse povo. Uma coisa é falar mal para prejudicar. Outra coisa é falar a verdade numa crítica para ajudar, irmãos. As pessoas precisam interpretar o português. Precisam raciocinar sobre o contexto da vida. Então, não é porque você critica, aponta um erro, que você está falando mal. Se você critica, aponta o dedo para ajudar, para corrigir, sem interesses materiais, isso é honroso, isso é glorioso. Mas agora não, falam mal, querem a destruição da igreja A, querem a extinção da igreja B e querem que o povo ali seja castigado, né? Saem da igreja, vão para onde, irmãos?
Então esse evangelho novo, ele traz uma mensagem distorcida de Cristo, um Cristo odioso, rancoroso, só porque ele entrou lá no templo com a zorrague na mão e teve lá a purificação, dizendo, né, que o templo, a casa do Pai, tinha se tornado num covil de ladrões. Isso não quer dizer que ele é mau, não. Realmente, ele tinha autoridade contra a heresia. Ele não aprovava, ele falava coisas pesadas. Mas Jesus sempre foi amor, irmão, sempre foi mansidão. Ele disse, vocês que estão cansados e oprimidos, venham até a mim. Eu vou aliviar vocês. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e eu darei descanso para as vossas almas. Não foi isso que ele disse? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então está aqui esse vídeo de hoje. Estou impressionado com esse novo evangelho, que não é o evangelho legítimo, que não é jamais o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está contido na palavra de Deus, e ele é amor, é perdão, é compaixão, é misericórdia, é paciência. Se não fosse assim, todos nós estaríamos condenados. Ainda bem que Deus agiu e age em favor do ser humano com compaixão. Se agisse contra nós com justiça, com o que a gente merecia, era inferno na cabeça, era o lago de enxofre, meu irmão. Porque o homem não tinha como pagar a sua dívida. É por isso que somos salvos pela graça. Ela tem mérito na nossa salvação e não as obras. Mas precisamos das obras, porque elas são o sinal da conversão, da transformação que tivemos através do santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora não devemos nada, só obediência, andar na fidelidade e continuar batalhando pela salvação de nossas almas. Quando Jesus diz, Pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo consumado, ele diz, a dívida do teu povo, Senhor, do meu povo, está paga. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos.